Olá, mais uma vez estamos aqui fazendo a gravação do nosso vídeo para o Guia dos Perplexos, nosso canal. Em continuação ao vídeo anterior, eu pedi a vocês a permissão de dar um pulo. Eu disse que Esdras havia criado a ordem mais perversa, o segmento organizado mais perverso da sociedade humana, que os judeus chamam de soferim, escribas, e Esdras de iluminado, Sofer Meir, um escriba iluminado, portanto, ele se atribui o título de profeta, obviamente, mas eu vou sair da Bíblia, depois eu volto novamente, eu vou pedir a vocês a permissão para darmos um salto para vermos até onde a obra de Esdras chegou. Tá? Ali eu apenas disse que ele fundou. 430 a.C., mais ou menos. Escreveu o livro dele, escreveu o livro de Neemias, fez uma confusão danada para confundir os leitores, como eu vou ler novamente para vocês verem as datas históricas dos reis do Império Persa, e não dá para saber quando Esdras e Neemias, que às vezes é considerado um livro só, às vezes é considerado dois livros, Esdras 1 e 2, Esdras somente, ninguém sabe como classificar o livro de Esdras. Na Vulgata dizem que ele é um apêndice apenas, eu não conferi isso para ver. Mas vamos dar um pulo. O livro que vocês estão vendo foi escrito em 1948, primeira edição. Direitos exclusivos da editora Rampa Limitada, Rua Vitória, São Paulo, telefone tal. Evidentemente, é uma história dos principais rabinos judeus. Um florilégio, portanto, dos principais rabinos judeus. Então, eu vou começar. Quem é que é o autor? Quem é que é o autor? Vamos ver então aqui. É um judeu, é óbvio, é óbvio, porque ele quer que nós aceitemos que os judeus sejam, os rabinos judeus sejam tão inteligentes que serão capazes de substituir a Bíblia, a Torá, e pelo Talmud e pela literatura rabínica. Então, aqui ele vai nos apresentar o rabinato, a época rabínica, tá vendo? Ó? Estão vendo aí? Época rabínica, século IX, Eleazar ben Kali. Aqui está o nome de todos os rabinos que ele elencou. Página seguinte ainda tem mais, mas o livro está tão velho que está se quebrando. Acho que eu vou deixar a página seguinte para lá. Bom, vamos ficar com essa página então só. Então, o editor é um judeu. A introdução é feita por Edgar Ortiz e aqui é dito: os autores desta antologia são Carlos Ortiz e Jacó Ginsberg. Os autores dessa antologia são Carlos Ortiz e Jacó Ginsberg. Tem um momento ali no livro em que ele assina pela editora Rampa, Carlos Eduardo Ortiz. E o livro está muito velho. Então, primeira edição, 1948, eu tinha 1 ano de idade, e aqui nesse ano, estaria sendo criado contra todas as
verdades, contra toda a ética, contra toda vamos dizer assim, a veracidade e o direito, o Estado de Israel, com 26% da Palestina dados pelos ingleses, segundo a Resolução 186 da ONU. Então, nesse ano, os autores que tinham feito isso editaram o livro, mas não colocaram nele isso, até porque não era o objetivo deles. Mas aqui nós temos umas coisas interessantes. Então, o interesse deles era colocar como são sábios os rabinos judeus. Ou seja, o rabinato é de criação de Esdras, são os escribas. Então, não tem dúvida, primeira edição, 1948. Estamos, portanto, voltando agora ao momento, avançando no futuro e voltando ao momento em que o projeto de Esdras se concretiza e o sionismo mundial se torna a força mais poderosa politicamente e, como é que eu vou dizer, politicamente e financeiramente do mundo. Vamos à página 16, Antologia Judaica, página 16. Os judeus, graças à posição da Palestina colocada entre a Ásia e a África, graças à vizinhança dos fenícios e ao prolongado contato que tiveram com a cultura babilônica, por ocasião do exílio, foram fertilizados por quase todos os povos das primeiras civilizações. Não é, pois, de admirar que a Bíblia seja uma súmula de conhecimentos não exclusivamente judaicos. Isso já sabemos. Então, os livros, ali tem muita coisa, principalmente da Suméria. Mas, de qualquer forma, como peça literária, ela é tipicamente judia. Já é meio contraditório. Ela contém tradições de todos os povos, portanto, a súmula de conhecimentos que ela traz não é exclusivamente judaica, é uma frase, mas ela é judia. Uma frase contradiz outra. Se eu sou professor de comunicação e expressão em língua portuguesa, uma coisa não condiz com a outra. Ou ela é uma súmula de conhecimentos não exclusivamente judaicos, portanto, é internacional, mas de qualquer forma, como peça literária, ela é tipicamente judia. Ou ela é judia. Ou é uma súmula literária que traz as tradições de muitos povos, ou ela é tipicamente judia. Então aqui nós já vemos como é que o judeu pensa torto. A segunda grande obra literária dos judeus é o Talmud. O Talmud surge em condições históricas completamente diversas. Esdras, tá? Ele não cita o nome, não vão citar, mas é Esdras. Seu caráter é outro. Sua missão é defender, disciplinar e ordenar. Olha, defender, disciplinar e colocar em ordem. É o instrumento da sobrevivência da vontade nacional dos judeus. Os judeus estão unidos por uma vontade nacional. É meio esquisito isso, né? Uma multidão espalhada pelo mundo tem uma vontade nacional clara, representada no Talmud. E os escritores do Talmud são os rabinos que ele listou aqui e que continuam sendo os escritores, continuam escrevendo o Talmud. Então, tá? Aqui ele dá desde o início, mas nós temos hoje quem são, inclusive Theodor Herzl vai ser catalogado entre os grandes talmudistas, né? Então, a Bíblia, que é uma coletânea de livros de outros povos, embora ele diga que ela é tipicamente judia, se fosse, seria judia, evidentemente. Mas o conhecimento dela não é judaico, é amplo. Portanto, é uma amálgama de conhecimento. Por isso, eu digo que é um pedaço de rocha cujas excrescências escondem o filete de ouro. E a segunda grande obra composta
na Babilônia, sob a influência de Esdras, é o Talmud. Sua missão: defender, disciplinar, colocar em ordem. É um instrumento da sobrevivência da vontade dos judeus, ou seja, da vontade nacional judaica. Então, quem escreve alguma coisa ali no Talmud sabe que os judeus do mundo inteiro se obrigam a cumprir. Logo, é uma constituição internacional da nação judia. Os judeus, pressionados por vários imperialismos, internamente divididos por fortes conflitos sociais, entram num período de crise que se estende por séculos afora, depois do templo, a destruição do templo. Não abdicam, porém, da sua condição de povo, procuram defender os elementos espirituais de sua sobrevivência, embora às vezes forçados à renúncia de algumas de suas o quê? Está em outra parte aqui perdida. Características materiais. Então a frase fica: procuram defender os elementos espirituais de sua sobrevivência, embora às vezes são forçados à renúncia de algumas de suas características materiais. Essa autodefesa é a tarefa do Talmud. Talmud mais importante do que a Bíblia. A Bíblia é um livro internacional, é uma coletânea internacional. O Talmud é dos rabinos a partir de Esdras para frente. Então, é do rabinato. É uma criação de Esdras, assim como os escribas e o que nós vamos falar, a grande assembleia, né, que tem sempre um presidente, né, que é o rei do exílio, o rei no exílio. Essa autodefesa é a tarefa do Talmud. Os rabinos enfrentam as crises nacionais dos judeus, procurando reforçar e unificar num conjunto monolítico a sua estrutura religiosa. Isso é o Talmud. Então, os rabinos têm o dever de manter os judeus coesos, unidos. Começam a reunir e codificar as primeiras interpretações da Torá. Estamos na Babilônia. Começam a organizar, por assim dizer, a Constituição de Israel no exílio. Meu Deus, eu tinha dito sem ler, não me lembrava. Então é a Constituição de Israel. No exílio ou não no exílio, então os judeus internacionalmente obedecem ao Talmud. É a Constituição Internacional dos Judeus. Aqui, dito por ele, Ginsberg. E isso confirma-se pelo fato de ter se desenvolvido ao lado das academias da Babilônia, quer dizer, as escolas de lavagem cerebral, uma instituição política tipicamente do judaísmo, o exilarcado, ou seja, o governo mundial dos judeus do exílio. Muita gente não vai acreditar. Vou reler. Isto confirma-se pelo fato de ter se desenvolvido ao lado das academias da Babilônia, que foram, durante muito tempo, centro de lavagem cerebral para implantar o sionismo, uma outra instituição política típica, o exilarcado, ou seja, o governo mundial dos judeus no exílio. Então, os judeus têm um governo mundial. Está dito, página 17, Panorama da Literatura Rabínica, escrito por Ginsberg. Vou ver já na Enciclopédia Judaica, vou dizer quem é o cara. A Mishnah, ele disse, a primeira colocação do Talmud em ordem foi codificada uns 200 anos antes de Cristo, sendo por sua vez objeto de reinterpretação do que veio resultar a Guemará.
Ambos constituem o Talmud, cujo conteúdo são as ordenações jurídicas que governam os judeus por mais de 1.500 anos. Que governam os judeus por mais de 1.500 anos. Mas o Talmud tem um dono, o exilarca, o rei de Israel no exílio, que é quem dá forma a essa constituição. O Talmud é uma constituição internacional dos judeus. E tem um exilarca, que é o rei no exílio. Vou provar, hein? O Mishnah, a primeira ordenação do Talmud, foi codificado uns 200 anos antes de Cristo. Mas já começou com o desgraçado do Esdras, sendo por sua vez objeto de reinterpretação. Ambos constituem o Talmud, cujo conteúdo são as ordenações jurídicas que governam os judeus por mais de 1,5 milênio, 1.500 anos. Seu estilo é variado e a severidade jurídica ameniza-se muitas vezes, atingindo as raias da poesia em muitas de suas parábolas. Bem, seria interessante lerem tudo isso, né? As academias da Babilônia vão produzir, sob a influência do racionalismo árabe, Saadia Gaon, Filon de Alexandria, e etc, e etc. Agora, interessante, né? Então, os judeus têm um governo, um governo internacional, que é chamado o exilarca, a quem Silvio Santos, Israel Klabin e Ginsberg, que é o autor do livro aqui, obedecem. Todos os judeus do mundo obedecem, por isso os judeus são um povo forte, né? Tem um lugar aqui onde ele dá Baruch Spinoza, Isaac Abravanel, tataravô de Silvio Santos, tá? Isso vocês já sabem. Está aqui, ó, Isaac Abravanel. O nome de Silvio Santos é Senhor Abravanel. Esse é tataravô de Silvio Santos. As consequências do exílio, e vai já para uns Ibn Ezra, etc, etc, etc. Mas o que eu queria era a assinatura do autor. Ele faz um fechamento. Nossa Senhora! Época moderna, o rabinato, os modernos rabinos. Está aqui e termina aqui. Paul Singer faz parte da lista, eu conheci uma obra dele, né? Stefan Zweig, olha só, quem diria, hein? Stefan Zweig, um escritor conhecidíssimo. Amos e Paul Singer eu conheço. Michel Golden, não sei quem é. Caim Weizmann, Martin Buber, conheço também. Albert Einstein saiu do sionismo. E aí aqui tem Karl Marx. La Salle. É francês? Não, não é não. É judeu. Isaac Leon Peretz, José Reinach, Theodor Reinach, Salomão Reinach. Aqui tem Montefiore, Theodor Herzl, está aqui, 1860 a 1904, um dos rabinos, portanto, que escreveram o Talmud. Então aqui tem o nome de todos os grandes cérebros do judaísmo que formataram o sionismo criado por Esdras lá no exílio da Babilônia e que terminaram criando o Estado sionista de Israel. Eu não estou encontrando a assinatura do autor. Mas, então, uma das pessoas que ele falou aqui, um dos nomes que ele declinou aqui, como sendo rabino, fazendo parte do rabinato, nós temos aqui
nós temos essa coleção de história dos judeus que eu disputei com as traças e terminei ganhando. Então, aqui nós temos um dos grandes rabinos que, na verdade, Hirsch, o barão de Hirsch, que foi quem passou a fortuna dele para os... como é que se diz? Os Bauer, que são os Rothschild. Então veja, o barão Maurício de Hirsch era riquíssimo e contribuiu com milhões de libras esterlinas para a criação de escolas profissionais e agrícolas, fundou a Associação da Colonização Judia na Argentina, em Buenos Aires, no território dos Pampas, e na América do Sul, no Canadá, mas o que eu quero, Moisés Mendelssohn, o que eu quero é o exilarca do exílio. Na página, a traça comeu, não, 63, olha aqui, ó, 63, está o nome de Montefiore. Deixa eu ler. Mas a figura que mais se destacou entre os filantropos judeus do século XIX foi indiscutivelmente Moisés de Montefiore. O destino concedeu-lhe uma grande fortuna, né? A União dos Judeus Internacional, governada pelo Talmud. E uma longa vida para aplicá-la em benefício dos necessitados e oprimidos do mundo, não só judeus, mas também cristãos. Não me consta que nós cristãos nos beneficiamos da fortuna dos Rothschild, né? O barão lá deixou para Rothschild, agora Montefiore. Casado com uma cunhada de Rothschild, tornou-se em breve um dos grandes corretores da Bolsa de Valores de Londres, adquirindo dali grande riqueza. Era profundamente religioso, sempre fiel à antiga corrente ortodoxa. Em 1826, então Rothschild aqui já está com tudo, né? Recebendo, fizeram uma peregrinação à Palestina montada em cavalo. Montefiore era um súdito da Inglaterra. Poderia ser preso porque o império ali, aquela região, estava sob domínio turco. Ainda não cheguei onde eu quero. Mas vai ali muita coisa. O casal Montefiore e foi obrigado a voltar ao Oriente, acompanhado do líder judeu Adolf Khmer, o já famoso filólogo Munk. Ali lutaram juntos ao governante egípcio, depois perante o sultão da Turquia, até obter o pleno reconhecimento da inocência dos judeus acusados. Pouco depois, em 1844, Montefiore recebeu dos judeus russos um apelo para vir em seu auxílio. Quer dizer, é uma comunidade internacional, Bnai Berit, os filhos da aliança, a fim de conseguir do czar Nicolau I a anulação do decreto por ele assinado de expulsão de 100 mil judeus de suas aldeias. Existiu mais ou menos alguma coisa na Espanha. E vai. Ao retornar dessa viagem, Montefiore recebeu inúmeras congratulações, porque conseguiu, em São Petersburgo, que o czar anulasse o decreto. Em 1858, os judeus ingleses obtiveram, graças aos esforços desses líderes, principalmente Montefiore, uma grande vitória. Podiam ocupar, quando eleitos, o lugar de deputado no parlamento, fazendo o juramento judaico. Mas ao mesmo, no ano explodiu o caso Mortara já descrito. Montefiore e outros líderes judeus europeus ocorreram a Roma, mas nada conseguiram. O Papa Pio IX, o da infalibilidade, negou-se a recebê-los. O Papa sabe com quem está lidando. E também fez ouvidos surdos aos apelos dos principais soberanos, a Rainha Vitória, Napoleão da França e Francisco da Áustria. Para combater tais violências, foi fundada a Aliança Israelita Universal. Aliança Israelita Universal.
não sei se vocês vão ver, é a Bnai Berit, os Filhos da Aliança, que é um banco que só empresta a judeus. Silvia Barras, em seu livro Paladino em Carruagem, diz: ele emprestava seu nome e contribuía para todas as boas causas. Em 1863, já sem a esposa que havia falecido, Montefiore foi obrigado a viajar sobre camelo pelas montanhas e desertos de Marrocos, a fim de defender os judeus perseguidos naquele país. E vai, e morreu, agora ouçam com os ouvidos bem abertos, morreu em 1885, aos 101 anos de idade, chorado por milhões de judeus do mundo inteiro que o consideravam como seu rei e protetor. Foi denominado oficialmente Rei dos Judeus. Está aqui, ó. Foi denominado oficialmente o Rei dos Judeus. Então, era o exilarca, ou seja, os judeus têm um rei, e esse rei, eles sabem quem é, e aqui Isaac Zexon, na História dos Judeus, nesse volume, dá o nome de um deles, chamado Montefiore, dá o nome de vários que contribuíram para a causa, e dá uma coisa muito interessante, que é aquilo que foi fundado por Esdras, na Babilônia, o sionismo. Aqui está riscado, mas acho que dá para vocês verem. O sionismo. Antecedentes. Aqui ele vai falar sobre os antecedentes. O sionismo pode ser definido como um movimento social e político destinado a promover o retorno dos judeus da diáspora, dispersão, à terra dos seus ancestrais, a terra de Israel, também denominada Palestina pelos gregos, romanos e atenianos. A expressão sionismo é nova, foi criada em 1897, mas o movimento é antiquíssimo. Podemos considerar sem receio de erro que o êxodo, a saída de Moisés e israelitas do Egito, é o primeiro passo do movimento sionista. Os israelitas retornavam até seus antepassados. Retornavam até seus antepassados. A Palestina nunca foi deles. Canaã, Abraão perambulava pela Palestina. Isaac, Jacó perambulavam pela Palestina com 17. Jacó foi para o Egito com 170 pessoas. 170 pessoas. Como é que eles eram donos da Palestina? Mas aqui, na história, que é uma lavagem cerebral, né? Então, foi criado a expressão sionismo, era Aliança Judaica Internacional, Bnai Berit. O êxodo, ou saída de Moisés com os israelitas do Egito, foi o primeiro passo do movimento sionista. E lá permaneceram e criaram um reino, depois dividido em dois, nada de falar de Esdras. Enquanto grande parte dos israelitas se diluía, os deportados do sul, mais fiéis à religião, pelo profeta Ezequiel, Isaías e Jeremias, conservaram-se unidos. A esse retorno se verificou em 537, quando o rei Ciro da Pérsia, conquistador da Babilônia, autorizou os prisioneiros da religião judaica a regressarem à sua pátria. E os judeus viveram em sua terra durante muitos séculos. Sim, viveram em sua terra durante muitos séculos. Mas terra deles não, guerra que eles tomaram na marra, tomaram dos árabes palestinos. Não vou muito além, porque aqui ainda vamos falar do sionismo. Ele diz claramente: não foi criado com esse nome. Pode ser definido como um movimento social e político destinado a promover o retorno dos judeus da diáspora até os seus ancestrais, a Eret Israel. Ora, quando eu disser a vocês qual era a meta de Esdras, uma delas, o exilarca, que ele falou ali, o rei dos judeus no exílio, nós vemos que Montefiore foi um deles. Então, enquanto que na saída de Jerusalém, quando Nabucodonosor os prendeu e levou para a Babilônia, o rei era um jovem chamado Joaquim. Jovem,
não tinha experiência nenhuma. Ali ele deve ter tido descendência. Entre esses descendentes figuram Salatiel e Zorobabel. Eu me confundo às vezes quem é o pai e quem é o filho. Eu não sei se Zorobabel é pai de Salatiel ou vice-versa, mas os dois são descendentes de Davi. E quando Ciro soube disso, através de uma disputa de genealogias entre príncipes de nações estrangeiras perto da sala do trono, então Ciro mandou chamar todo mundo. O que está vendo aí? Que bagunça é essa? Nós estamos discutindo aqui entre esses príncipes quem é o descendente real, herdeiro do trono de Davi. E aí ficou claro, Ciro foi o intermediador, o juiz, ficou claro e proclamado por Ciro que Salatiel e Zorobabel eram os herdeiros do trono de Davi. A dinastia de Davi, então, estava ali com Salatiel e Zorobabel, que no Eclesiástico são citados. Aqui nós temos os antecedentes. Depois dos antecedentes, nós temos aqui os precursores. Olha, vai ser bem analisado. Quer dizer, na escola deles, eles estudam claramente, mas do jeito deles. Aos poucos começou a se desenvolver entre os judeus outra concepção de retornar à terra judaica. O Messias seria todo judeu. Acabou-se a ideia do Messias, claro. Recusaram Jesus. Então, podemos incluir nessa categoria todos os judeus que retornaram da diáspora para trabalhar. Trabalhar no campo como lavradores, trabalhar na cidade como artesão, pequenos comerciantes, trabalhar às margens do lago Quinerete como pescadores. Enfim, sem deixar de orar e cumprir todos os preceitos religiosos, que nada. Eles seguiam o Talmud e não a Torá. Portanto, preceitos religiosos, coisa nenhuma. A briga de Jesus com os escribas, que eram discípulos fiéis de Esdras, foi sobre a Torá, não sobre o Talmud. Jesus não queria saber do Talmud. E, enfim, sem deixar de orar e cumprir todos os preceitos religiosos, sua principal missão era produzir, restaurar a terra e renová-la com o seu trabalho. Pronto. Então, vamos parar aqui. História do sionismo, antecedentes e precursores, e vai adiante. E já vimos nesta relíquia, que eu vou guardar, como se guarda ouro, porque aqui diz quem era o rei dos judeus, né, em 1800 e qualquer coisa, né, Montefiore, né? Diz quem são os rabinos, quem eram desde o início da época de Esdras, e vai para os modernos, onde está listado Theodor Herzl, Karl Marx. Já viu então? Ficam sabendo agora que Karl Marx era rabino judeu? Está aqui na lista, ó. Está aqui na lista. Karl Marx era rabino judeu. Está aqui o resto da lista. Olha só, vocês, eu fiquei pasmo quando li isso aqui. Então, Leon Cabren, Caim Weizmann, esse é muito conhecido, Martin Buber, também é muito conhecido, Albert Einstein, não, esse aí saiu. 1879, ele se demitiu do sionismo quando percebeu que era uma paranoia. Richwell, Charles Ash, Stefan Zweig, escritor russo famosíssimo, era rabino judeu. Franz Kafka, por isso que é tão famoso, porque escreveu uma meleca, o que ele escreveu não vale nada, mas é famosíssimo, porque é um rabino judeu. Max Brod, Davi Bergelson, Salman Genial, Arnold Zweig, ainda é da família, e vai por aí. Paul Singer, conheço. Então, aqui vocês têm, e nesse lado aqui está Moisés Mordecai, que na verdade é Karl Marx. Onde é que eu vi? Samuel Davi Lusato, Moisés Hess, Samuel Rich, Karl Marx. Está aqui, de 1818 a 1883. É pena que o livro é muito pequeno, não dá para eu mostrar. Karl Marx. Então, está aqui a lista
da Aliança Judaica Internacional, fundada pelo rei dos judeus, né? Como é que é o nome dele? Tem pouco tempo, né, que nós mostramos aqui a vocês e já perdi, é na introdução da obra. É na introdução da obra. Né? Kafka, Buber, etc. Então, que foi considerado e foi proclamado oficialmente o rei dos judeus. Oh, meu Deus do céu. Bom, agora eu não encontro. Agora eu não encontro. Porque não é naquele livro. Não é naquele livro. É no de cá. É no de cá. Freud. E aqui está agora Montefiore, barão de Hirsch, que foi quem deu a Rothschild a maior parte da fortuna dele, e Montefiore. Montefiore é o nome. As leis de Maio. Montefiore fundou a Aliança Israelita Universal, que é a Benai Berit, com o dinheiro dele. É um banco que só empresta a judeus. E foi proclamado universalmente o rei dos judeus. A frase está aí. O rei dos judeus foi reconhecido como rei dos judeus. Então, uma das coisas que Esdras criou no exílio babilônico, já livre pelo decreto de Ciro, foi o exílio arcado. Conquista fenomenal, porque os judeus então têm Montefiore. Então, os judeus têm um rei no exílio. Eles têm um rei. Eles têm o Talmud, que é a Constituição Internacional do povo judeu. Não importa em que país eles estejam, eles obedecem ao Talmud. A Bíblia, para eles, é titica de cavalo, não vale nada. Então, quando eles dizem, foi fiel, foi devoto, foi isso, foi religioso, está falando ao Talmud, devoto ao Talmud, fiel ao Talmud. A Bíblia, para eles, não vale nada. Ó, isso aqui, para nós, que é isso aqui, para eles, só tem valor para os judeus ortodoxos que eles desprezam. Porque os judeus ortodoxos são contra o sionismo. São antisionistas. Eu tenho vários artigos. Aqui nós temos um judeu que não é sionista, graças a Deus, Meir Matila Melamed, rabino-chefe da comunidade sefaradita. Aí está a diferença. Askenaz é vagabundo, que não presta, é falso judeu, não tem sangue de Abraão, não é semita, é sionista, não considera a Bíblia como nada. O Talmud é o livro sagrado. E aqui foi escrito, ó, a Torá foi traduzida e explicada, que me ajudou muito as explicações de rodapé. Nós católicos temos o hábito de ter na nossa Bíblia explicações de rodapé. Na Tanakh isso não existe. Se você abrir a Tanakh, a original em hebraico, você não vai ver notas de rodapé. Não importa onde você abra, não vai ter notinhas de rodapé. Então, aqui está o livro de Samuel. Tem nota de rodapé? Não tem nota de rodapé. Então, o que é que o rabino Meir Messilamalamed fez? Fez as notas de rodapé para explicar para quem lê, para todo mundo. Ele é universalista. Comunidade Sefaradita de Miami, Flórida, Estados Unidos da América. Líder espiritual, rabino. E as orações, as Haftarot. Aqui sim. Vendo? Esse tem o meu respeito. Esse é meu irmão. Esse é filho de Abraão. Judeu ortodoxo. Ele segue isso. Mas o judeu Ashkenaz, o falso judeu, ele incorporou-se
perfeitissimamente no plano de Esdras e se encontraram, né, os escribas, né, que são também o que vão escrever a Mishnah. Os escribas vão começar a escrever a Mishnah. Eu tenho a Mishnah hebraica no original. Está aqui. Vamos abri-la. Torá Nebiim Ketuvim, quer dizer, a lei, os profetas e os escritos. E aqui diz: Tratado da Mishnah, revelação adaptada da... Aí a outra palavra, não consegui a tradução. A criação, Gênesis. Agora, vocês sabem, se vocês pegarem a Torá do Rabino Meir Malamed Metzilah, vocês vão ver que a criação, o Sefer Bereshit, como eles chamam no original judeu, né? Você vê a diferença entre uma Mishnah e uma obra digna de respeito, religiosa. Aqui são as orações, as Haftarot. Então você vê que Kadosh, as bênçãos, a tradução Gênesis 2. Olha só, Gênesis 1, botaram aqui para a gente saber. Bereshit, tá? A pronúncia desta palavra aqui, ó, Bereshit. Qual é a primeira palavra do texto que está aqui? O livro tem sempre como título a primeira palavra do texto, Bereshit, bem menor, mas comparem, é o mesmo. Aqui é a Torá, feito pelo rabino da comunidade sefarada. Portanto, a primeira palavra do Gênesis é Bereshit. Em Reshit, ele explica aqui embaixo, no princípio. E qual é a primeira palavra dessa Mishnah? Vamos dar uma olhada. Que diz que tem a Torá, os profetas e os escritos. Qual é a primeira palavra? Ele aqui dá o Sefer Bereshit, ó. A palavra está aqui, Bereshit. E agora ele vai dar as explicações necessárias, segundo ele acha, ele é um rabino, né? Para poder os pecadores, ele diz, revelação e comentários. Para os pecadores involuntários. Então aqui está a palavra Bereshit, mas aqui está escrito 1, Aleph, isso aqui em algarismo é o número 1, e a primeira palavra qual é? Não é Bereshit, não é essa não, ó. Eu tenho aqui um Aleph, um Yod e um Nun final, Ain, está escrito Ain. Depois está escrito um Aleph, um Nun, um Re, um Yod e um Bet. Quer dizer, não tem nada a ver com o Sefer Bereshit. São comentários. Então é um comentário do Sefer Bereshit, do Gênesis. E aí o que é que ele vai explicar nesse comentário? Está todo em hebraico, por isso eu não vou tirar muita onda não, que eu não estou com essa bola toda, né? Mas, né, aqui está o segundo livro, o segundo capítulo, e ele vai fazer as explicações, tudo bem ordenadozinho, com a intenção de... Ele diz por que que ele fez esse comentário. Ele diz em algum lugar aqui, ele diz que ele fez esse comentário. Por que que ele fez esse comentário? Para orientar os pecadores involuntários. Deixa eu ver se eu encontro. Deve estar mais para cá ainda. A lei e os profetas. Tratado da Mishnah, revelação adaptada do original, Torá. Ai meu Deus. Profetas, os escritos, a lei, os profetas e os escritos. Está escrito em algum lugar, criação, Gênesis, está escrito
Eu fiz a tradução e agora não estou encontrando. Para orientar os pecadores involuntários. Aqui só diz Gênesis, revelação, comentário. Então, a palavra Bereshit está aqui, né? Ó, a palavra Bereshit é esta. Então isso aqui não é o Sefer Bereshit, porque tem duas palavras a mais. Bereshit é apenas essa, Bereshit, né? Então o que ele está fazendo aqui são comentários, né? Portanto ele está doutrinando, está fazendo a lavagem cerebral que eles faziam nas academias da Babilônia e depois nas sinagogas. Quando Jesus chegou nas sinagogas, foi mal recebido porque estava todo mundo doutrinado pelos escribas. E então, aqui nós vemos a falseta. A palavra Bereshit, que está aqui, não é porque este livro é o Sefer Bereshit, é o Gênesis. Porque capítulo 1, a palavra é Ain, começa com a palavra Ain e não com a palavra Bereshit. E a palavra seguinte começa também com Aleph e termina por Bet, quer dizer, não é o Sefer Bereshit, como nós mostramos aqui no Meir Melamed Matzila, né? Toda tradução da Bíblia decente, né, tem o nome do livro, Bereshit, Gênesis, aqui como se pronuncia, e a primeira palavra, está aqui, porque se lê de lá para cá, né, da direita para a esquerda, eu vou aproximar bem de novo, ó, Bereshit, Bereshit, Bara Elohim, ó. Começa com esta palavra, porque os livros antigos não tinham título, o título era a primeira palavra do texto. Então, isso ali, a Mishnah que nós temos aqui, ele diz claramente que é um comentário, portanto, a Mishnah, a palavra Mishnah significa exatamente comentário. Aqui nós temos tratado da Mishnah, vários comentários sobre o sábado, sobre isso, sobre aquilo. Aqui é o que eles vão dizer, como é que o judeu deve viver, diferentemente, aqui o Shabat. Jesus teve uma discussão tremenda com eles, com os escribas e fariseus, por causa do Shabat, do sábado, porque ele curava no sábado. Então, já vimos então que a obra de Esdras foi fecunda. Vamos então voltar, não vamos ultrapassar os 50 minutos. Aqui está uma Mishnah toda em hebraico, já mostramos que é falsa, porque onde ela diz Bereshit, não é Bereshit, porque não começa com a palavra Bereshit, enquanto que o tratado Sefer Bereshit do Rabino Meir Melamed começa, e todas as Bíblias, inclusive a Tanakh, aqui ó, a Bíblia de todos os judeus completa ali, é só a Torá. Aqui nós temos a Tanakh, mas começa de trás para frente. Gênesis. Não sei se vocês já conseguem, né? É de lá para cá. Ó. Caput 1. Aleph. Bereshit. Bereshit. A mesma palavra de lá. Essa é a original, não é um comentário. Esse foi escrito por Moisés, segundo sustenta-se, né? E esse aqui, não sei quem escreveu, não me preocupei com isso, deve estar lá no final da obra, né? Mas isso aqui é, portanto, uma apresentação de que foi a Mishnah e as várias Mishnahs
então foram comprando o Talmud. E aí, para terminar, eu vou ler para vocês um recorte de jornal que eu fiz há muito tempo atrás e que eu guardei aqui e que, pelo amor de Deus, não é possível que não esteja aqui. Está aqui. Ué. É exatamente o que eu quero, como é que não está aqui? Ai, meu Deus do céu, é um pedacinho, encontrei. É um recorte de jornal do Globo, está escrito Chanceler Oswaldo Aranha. Vou ler o conteúdo. A Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro convida a coletividade e os amigos do saudoso chanceler Oswaldo Aranha para participar em terça-feira, 29 às 10 horas, não diz que ano, da romaria ao seu túmulo no cemitério São João Batista, em memória da sua inesquecível atuação como presidente da Assembleia das Nações Unidas em 1947, que assentou as bases para a criação do Estado sionista de Israel. Uma romaria ao túmulo de Oswaldo Aranha, convocando todos os judeus para irem fazer essa homenagem. Bom, pelo menos eles honram aqueles que os honram. que os honram. Pronto, chega. Acho que o que eu queria mostrar, o trabalho de Esdras foi fecundo e dura e vai durar mais ainda. Então nós temos um rei dos judeus. Para mim, sem dúvida nenhuma, embora eles não digam, é o Lord Nathaniel, barão de Rothschild, que mora na Inglaterra, e é o chefe do clã dos Rothschild. Mas é o rei do mundo, é o rei dos judeus. Muito obrigado, até o próximo vídeo, e deem seu like, inscrevam-se e compartilhem. Tchau.